Money. Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos aqui ao meu canal Zungabet. Aqui eu partilho palpites desportivos e no final do vídeo disponibilizo 2 bilhetes prontos para aplicarem nas casas de apostas disponíveis em Angola. Bem, para esta terça-feira eu separei os 8 jogos da Liga dos Clubes Campeões e o primeiro jogo é este. PSG que recebe o Clube de Bruges. O PSG que nos últimos 5 jogos vem com 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. O PSG que não vai poder contar novamente com Neymar por conta de lesão e não vai poder contar também com Sérgio Ramos por conta também de uma fadiga muscular, tá certo? Bom, o Clube de Bruges vem dos últimos 5 jogos de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O PSG a jogar em casa ainda não perdeu, são 4 vitórias e 1 empate, enquanto que o Clube de Bruges a jogar fora conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Na classificação, o PSG já se encontra praticamente classificado, porque nem o Leipzig nem o Clube de Bruges, mesmo ganhando os seus jogos, não conseguem chegar à pontuação do PSG. Então o PSG já está praticamente classificado, tanto que este jogo importa muito mais para o Clube de Bruges para conseguir aí uma classificação para a Liga Europa do que para o PSG. No entanto, vamos com PSG para ganhar ou empatar e ambas as equipas marcam sim. O outro jogo vai opor o Leipzig ao Manchester City. Neste jogo também o Manchester City já está classificado, tá certo? Este jogo importa mais para o Red Bull Leipzig, que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias e 3 derrotas, desculpa. No último jogo perdeu para a União de Berlim por 2-1. Pronto, é um Leipzig que não tá muito longe do Leipzig da temporada passada. Enquanto que o Manchester City ainda não perdeu, são 5 vitórias consecutivas. Manchester City já vai contar com Kevin De Bruyne, não é? E infelizmente não vai contar com o Gabriel Jesus. Neste jogo também vemos um Manchester City favorito, tá certo? Entretanto, este jogo não importa muito para o Manchester City, então vamos com a dica: Manchester City para ganhar ou empatar e ambas as equipas para marcar sim. O outro jogo vai opor o AC Milan ao Liverpool. Bom, este jogo o Liverpool vem com uma equipa mista, ou seja, vai poupar alguns jogadores. Entretanto, o Liverpool ainda assim é favorito para pelo menos empatar essa partida. Nas classificações, nós podemos ver aqui que o jogo importa mais para o AC Milan, porque o AC Milan ganhando vai a 7 pontos e classifica-se em segundo lugar, tirando o Porto fora do caminho. Nos últimos 5 jogos o AC Milan vem de 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto que o Liverpool vem de 5 vitórias consecutivas. Neste jogo a nossa dica é Liverpool para ganhar ou empatar e ambas as equipas marcam sim. O outro jogo vai opor o Ajax ao Sporting. Também 2 equipas já classificadas. Este é um jogo para meramente cumprir calendário, não é? São 2 equipas que vêm com... o Ajax vem com 4 vitórias e 1 empate, enquanto que o Sporting vem de 5 vitórias consecutivas. Neste jogo, ainda assim vejo um Ajax favorito para vencer, não é? Então vamos com Ajax para ganhar ou empatar a partida. O outro jogo vai opor o Dortmund ao Besiktas. O Dortmund que já pode contar com Erling Haaland. O Dortmund vem dos últimos 5 jogos de 2 vitórias e 3 derrotas, e enquanto que o Besiktas vem de 4
desculpa, 3 derrotas, um empate, uma vitória, um empate e 3 derrotas. Bem, o Besiktas é o time que ainda não venceu nessa Liga dos Campeões, ou seja, são 5 jogos e 5 derrotas, tá certo? Então neste jogo, claramente, vemos aqui o Dortmund para vencer e a nossa dica vai para Dortmund para ganhar ou empatar a partida. O outro jogo veio por Porto e Atlético de Madrid. Bem, este jogo realmente é o jogo que interessa, tá certo? Este jogo, o Futebol Clube do Porto ganhando, mantém a segunda posição, vai se classificar na segunda posição, e o Atlético de Madrid também ganhando vai passar na segunda posição. Então é um jogo que importa muito. O Porto, dos últimos 5 jogos, vem de 4 vitórias e 1 derrota, enquanto que o Atlético de Madrid vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No confronto direto houve um empate, não é? No dia 15 de setembro. Então este jogo é decisivo para uma dessas equipas passar em segundo lugar. Qual vai ser a nossa aposta? A nossa aposta vai para ambas as equipas para marcar sim, e na partida toda acima de 2 golos e meio, tá certo? Ambas as equipas marcam ou então acima de 2 golos e meio. O outro jogo veio por o Real Madrid ao Inter. O Inter de Milão já está classificado também. O Real Madrid também já está classificado. O Real Madrid que nessa partida não vai poder contar com o seu artilheiro, que é o Karim Benzema. Mas, entretanto, vai poder contar com o Vinícius Júnior, não é? O Real Madrid que nos últimos 5 jogos vem de 5 vitórias consecutivas, enquanto que o Inter também vem de 5 vitórias consecutivas. Este é um jogo, como eu já disse, as duas equipas já estão classificadas. É um jogo meramente também para cumprir calendário. Neste jogo, a nossa dica vai para Real Madrid para ganhar ou empatar a partida e ambas as equipas para marcar sim. O nosso último jogo vai opor o Shakhtar Donetsk ao Sheriff de Tiraspol. Bem, neste jogo importa sim o segundo lugar para pelo menos se classificar à Liga Europa, não é? O Shakhtar Donetsk é favorito para vencer porque vai jogar em casa, não é? Entretanto, o Sheriff de Tiraspol tem alguma palavra a dizer porque também precisa muito desse segundo lugar. Então, neste jogo, nós vamos com a dica Shakhtar Donetsk para vencer a partida e ambas as equipas para marcar sim. Bom pessoal, estes foram os nossos palpites para hoje, terça-feira. Como vocês já sabem, no final do vídeo temos os 2 bilhetes prontos. Então, sem mais demora, aqui vai. E o nosso primeiro bilhete pronto é este. No jogo entre Red Bull Leipzig e o Manchester City, colocamos vitória do Manchester City com uma odd de 1.99. No jogo entre Porto e Atlético de Madrid, colocamos ambas as equipas para marcar sim e no jogo todo acima de 2 golos e meio, com uma odd de 2.31. No jogo entre AC Milan e Liverpool, colocamos vitória do Liverpool com uma odd de 3.35. Isto deu uma odd total de 15.40 e numa simulação com 1000 kwanzas temos como ganhos máximos 15.832 kwanzas. E o nosso segundo bilhete pronto é este. No jogo entre Porto e Atlético de Madrid, colocamos Atlético de Madrid para marcar acima de 1 gol e meio, com uma odd de 2.55. No jogo entre Ajax e Sporting, colocamos Sporting para marcar acima de 0,5 golos, com uma odd de 1.51.
E no jogo entre Real Madrid e Inter de Milão, colocamos Inter de Milão para marcar acima de 1,5 gol com uma odd de 2,16. Isto deu uma odd total de 8,32 e numa simulação com 1000 kwanzas nós temos 8.539,60 kwanzas. Então pessoal, é isso. Estes dois bilhetes prontos, o primeiro está com 60% de chances de dar certo e o segundo está com 75% de chances de dar certo. Então pessoal, usem os bilhetes prontos de uma forma recreativa, tá certo? Não é nos bilhetes prontos onde vão colocar todo o vosso dinheiro, tá certo? Usem o vosso dinheiro para apostar em apenas uma ou outra equipa, tá certo? Eu desaconselho fazer apostas múltiplas, tá certo? Então, pessoal, é isso aí, valeu e fui!